versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo. Olha como fala o texto, ó. Se juntou o povo como mais alto, como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, um homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. 5. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Último versículo 6, para terminar. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça nesse momento, por gentileza. Senhor, este é o momento da Tua palavra ser ministrada. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Nos dê um perfeito entendimento, nos dê a revelação da Tua palavra, pois nós precisamos ser ministrados por Ti, e venha nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que nós acabamos de ler é um texto descritivo. O que é um texto descritivo? Ele está narrando um fato histórico. Não é um texto doutrinário, como por exemplo nós temos as cartas do apóstolo Paulo. Não é apocalíptico, como nós temos parte do livro de Daniel, como nós temos o livro de Apocalipse. O gênero aqui é histórico. Ele está descrevendo um momento da história que Israel viveu. Esse Israel que é citado no livro de Esdras, sobretudo no capítulo 3, era um Israel que estava vivendo um novo tempo. Eles estavam vivendo um novo tempo que Deus tinha preparado para eles. Esse tempo veio depois de 2 gerações serem deportadas para a terra dos caldeus, para a terra da Babilônia. 70 anos antes desse episódio de Esdras acontecer, nós temos o povo sendo levado para o cativeiro. E não existe sofrimento por acaso. Diga para o seu irmão do lado: ninguém sofre por acaso. Não é por acaso, não é sorte, não é algo hereditário. Não estou me referindo a doenças hereditárias, eu estou me referindo a sofrimento.
ninguém sofre por acaso. Nós temos uma série de textos, de profecias, Deus alertando esse povo, dizendo para eles: preste atenção, se vocês não se converterem, se vocês não deixarem as atitudes que vocês têm tido, eu vou permitir que o pior aconteça. E Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é longânimo, Deus, Ele é benigno, Deus, Ele é bom. Deus, a Bíblia vai falar que Ele é tardio. Olha para cá, Ele é tardio em irar-se. Então Deus foi usando profetas, Deus foi alertando esse povo, mas esse povo estava com seu coração fechado para as coisas de Deus. E é muito difícil quando o homem e quando a mulher endurece o seu coração para as coisas de Deus. É muito difícil. O texto de aos Hebreus vai falar que isso se chama apostasia. Alguém que um dia já teve experiência com Deus e abandona esta fé. Hebreus vai chamar isso de uma atitude de apostasia. Deus foi usando profetas, você depois pode ler, Deus usando Jeremias, Deus usando o profeta Isaías, Deus usando diversos outros profetas para dizer: o pior vai acontecer, mas eles não ouvem. Então, de fato, Deus permite que a nação inimiga viesse sobre Israel e destruísse toda aquela nação, destruísse aquela cidade, destruísse o templo. E o fato daquele templo estar destruído não era um prédio destruído. O fato daquele templo ser destruído significava que o Deus daquela nação era maior do que o Deus de Israel. Que está entendendo? Diga amém. Então aquilo era uma afronta contra Deus. E esse povo então é levado para o cativeiro, e eles permanecem lá por 70 anos. E 70 anos foi tempo suficiente para toda uma geração morrer, nascer uma segunda geração. E essa segunda geração que nasce era uma geração que não tinha culpa de nada, mas eles ainda estavam no efeito da consequência dos erros dos seus pais. E era uma nação, era uma população que não estava acostumada, eles nunca tinham ido no templo, eles não estavam acostumados às celebrações dos judeus, às festas dos judeus, Páscoa, Tabernáculo, Purim. Eles não estavam acostumados com essas festas, porque eles não tinham passado por isso. E quando esse povo volta para Israel, diz a Bíblia que o livro de Neemias vai relatar eles reconstruindo a cidade, eles reconstruindo os muros da cidade, eles reconstruindo todo o saneamento da cidade, eles reconstruindo toda a estrutura material da cidade. O livro de Esdras vai mostrar a restauração espiritual. Nesta manhã eu não quero falar da restauração material, eu quero falar de restauração espiritual nesta manhã. Pergunte para quem está perto de você: como que está a tua vida com Deus? Amém. Olhe para mim agora. Esdras está falando com um povo que não tinha vida com Deus, na sua grande maioria. Esdras está falando com um povo que tinha perdido a sua comunhão com Deus. Coisa triste é quando um pastor, quando um obreiro, quando um crente, quando alguém da igreja perde a sua comunhão com Deus. Coisa triste é quando a pessoa perde o seu contato com Deus. Coisa triste quando a pessoa perde não só o desejo, mas a necessidade de orar, a necessidade de estar na igreja, a necessidade de falar com Deus. Coisa triste é quando alguém
já esteve no altar, quando alguém que já esteve aqui nesse lugar e por algum motivo se afastou, esfriou na fé e hoje já não ora, hoje já não busca, hoje já não tem mais compromisso com Deus, hoje já não tem mais compromisso de estar na igreja, de ceiar, de estar em comunhão com os irmãos, hoje não tem mais desejo de estar aqui. Parece que as coisas do mundo são mais atrativas, mas eu quero hoje profetizar que antes desse culto acabar, ou melhor, antes que essa mensagem acabe, se tiver alguém morno aqui, se tiver alguém que esfriou na fé, o Espírito Santo, ele vai te renovar, ele vai te encher, a unção de Deus será derramada sobre a tua vida, ainda que você esteja como um pavio fumegando, o Espírito Santo, ele vai te acender com a presença dele nessa manhã, em nome de Jesus, aleluia! Quantos podem adorar ao Senhor nessa manhã, aleluia! Como que está a tua vida com Deus? Como que está o teu desejo de buscar a Deus? Como que está o teu desejo de orar? Hoje eu coloquei aqui, vamos fazer um propósito de oração, 3 da tarde, ora comigo, 3 da tarde, põe aí no seu telefone, 3 da tarde, vai tocar, curva a cabeça lá no seu trabalho, vai no banheiro, faça uma oração. Não é possível que nós vamos deixar a chama do Espírito Santo esfriar dentro de nós. Não é possível que nós, obreiros, não temos mais desejo de orar, não temos mais o desejo de ler a Bíblia, não temos mais o desejo de cultivar um relacionamento com Deus. Pergunte para um muçulmano o que é relacionamento com Deus. Pergunte para um muçulmano, ele vai dizer para se relacionar com Allah, nós paramos tudo 5 vezes por dia, nós dobramos os nossos joelhos em direção de Meca, e nós oramos e nós falamos com Allah 5 vezes por dia. Pergunte para um muçulmano o que é comunhão com Deus, ele vai dizer que uma vez na vida eles precisam ir lá para Meca fazer a peregrinação. Pergunte para um católico de verdade o que é comunhão com Deus, ele vai te falar das rezas, ele vai te falar do terço, ele vai te falar de ir para a promessa, ele vai te falar da sua vida religiosa, a tua vida de fé. Agora, muitos de nós que servimos um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que se relaciona, nós não servimos um pedaço de madeira ou um pedaço de gesso, nós servimos um Deus que quando você põe o joelho no chão, ele chega perto de você e você sente a presença dele. Nós servimos um Deus que a gente sai de casa debaixo de chuva ou debaixo de sol e vem para a igreja, e quando nós estamos aqui, nós começamos a louvar, pode ser só um violãozinho, não tem problema, ele se manifesta, ele toca onde você estiver, em nome de Jesus. Você serve um Deus que quer se relacionar com você, por isso ora, busca em nome de Jesus, ele quer te encher da presença dele nessa manhã, aleluia. Você consegue dar glória a Deus pelo menos? Aleluia. Então Esdras falou assim: vamos recomeçar, gente, vamos recomeçar, vamos começar do zero, vamos cuidar da nossa vida com Deus, vamos cuidar da nossa vida com Deus. E aí, Esdras, como que a gente começa? Esdras era alguém experiente. Fala para quem está perto de você, diga assim: esteja perto de pessoas experientes. Esdras era experiente. Olha para cá. Esdras era alguém que era já idoso. Esdras não era novo, não era um pastor novo, não. Ele era vivido. Olha para mim, por gentileza. E Esdras falou assim: vem aqui, que eu vou mostrar algo para vocês. E Esdras trouxe todo o povo
ele chegou num lugar que era um grande descampado, e esse descampado estava cheio de entulhos. Ele chegou num lugar que tinha sido devastado há 70 anos atrás. Imagina você visitar uma cidade fantasma. Sabe o que é cidade fantasma? Imagine você visitar um lugar que aconteceu um grande terremoto e tudo veio para o chão. Um lugar que passou um furacão. Um lugar que foi devastado. Aqui em São Paulo nós temos lugares assim. Nós temos lugares que a chuva devastou. Quando eu estive em Moçambique, eu estive em lugares que o tornado devastou. Não tinha mais nada, estava tudo destruído. Quando eles chegaram naquele lugar, só tinha entulhos. E Esdras falou: vem aqui, me segue aqui. E eles chegaram naquele tanto de entulhos. E lá na frente existia um lugar que era um lugar diferente dos demais lugares daquele lugar. Era um lugar separado. E Esdras falou assim: aqui, nesse lugar, aqui era onde ficava o altar para Deus. Era aqui, nesse lugar, que tinha uma bacia. Aqui nesse lugar tinha uma mesa. E aqui nós fazíamos a consagração das nossas ofertas e sacrifícios para Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aqueles mais jovens viam aquele lugar, e eles ficavam imaginando como que era aquilo. E então Esdras começou a explicar: aqui e por aqui entravam os animais, por aqui entravam os animais. O sacerdote pegava esses animais e eles sacrificavam os animais aqui nesse altar. Aqui ele ficava o altar, e aqui nós entregávamos as nossas ofertas a Deus. E essas ofertas eram ofertas de agradecimento a Deus. Quem entendeu, diga amém. Essas ofertas, parte delas era para pagar os nossos pecados. E Esdras começou a explicar tudo isso. Mas não tinha mais aquele lugar, eram somente entulhos. E Esdras falou: aqui nós vamos organizar esse lugar, porque hoje nós vamos entregar uma oferta aqui para Deus. Nós vamos recomeçar a partir de hoje. Aleluia. Antes de continuar, diga para quem está ao seu lado: hoje vai ter recomeço na tua vida. Esdras falou assim: nós vamos recomeçar então a partir de hoje. Mas nós vamos recomeçar como Esdras. Nós vamos recomeçar louvando. Esdras falou assim: não, segura aí os instrumentos. Ainda não, segura a harpa aí.